Deixa eu te perguntar, você tem pensamentos excessivos e obsessivos? Falta de autoestima e medo de rejeição? Fobias e traumas? Ansiedade no local de trabalho? Ansiedade social? Medo de se relacionar com pessoas? Desordem alimentar? Insônia ou dificuldade para dormir? Se sim, você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael, sou formado em psicologia. Já ajudei mais de 30 mil pessoas a se livrarem da ansiedade. Nesse vídeo, vou te ajudar a identificar o porquê de você estar ansioso, te explicar tudo sobre ansiedade e te ajudar a acabar com essas crises de ansiedade com um método americano que aprendi. Vou te passar mais de 25 dicas e hábitos que os americanos desenvolveram, que vão acabar com suas crises de ansiedade imediatamente. Você vai acabar com sua ansiedade sem precisar de remédios. Esse método dos Estados Unidos já ajudou mais de 5 milhões de americanos a acabarem com a ansiedade. Depois desse vídeo, você nunca mais vai sofrer de crises de ansiedade. Você vai aprender a verdadeira fórmula para resgatar a sua saúde mental e curar suas feridas emocionais. Você vai aprender a preencher a sensação de vazio e resgatar novamente o seu amor próprio. Vai descobrir o caminho certo e rápido para se livrar das crises que te paralisam e te impedem de evoluir, criando aquela sensação de nunca conseguir sair do lugar. Esse método é para você que tem medo de ficar sozinho, mas sem querer, se isola de tudo e de todos. Para você que fala que vai fazer tal coisa, mas nunca faz. Eu sei muito bem como é se sentir incapaz de realizar tarefas básicas do dia a dia e não saber controlar suas próprias emoções. Bom, eu sei que tudo o que te falei até agora parece bom demais para ser verdade, especialmente se você já tentou de tudo para se livrar das suas crises de ansiedade. Mas esse método gringo, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar e eu te garanto que ele vai mudar a sua vida. Vou te provar que isso é real. Deixa eu compartilhar com você um pouco de como era a minha vida antes de aplicar esse método. Eu era apenas um jovem humilde que sofria diariamente de ansiedade e depressão profunda, vendo minha mãe trabalhar como empregada doméstica e meu pai se esforçando diariamente para me dar um futuro melhor. Eu estava chegando aos meus 18 anos de idade e ainda não sabia o que fazer para tirar meus pais daquela situação. Vendo todos meus amigos da escola indo para a faculdade e eu paralisado por conta da ansiedade e depressão. Isso me machucava muito. Pensamentos que fazia achar que nunca sairia do lugar e que nunca conseguiria ajudar minha família e dar orgulho para meus pais. Eu tinha diversos planos para o futuro, mas nunca conseguia realizar nenhum, e isso me deixava muito triste. Acabei me afastando de tudo e de todos por achar que me julgavam pela minha situação e me deparei no meu quarto sozinho, chorando. Esse dia tive fortes dores no peito e estava muito agoniado. Eu achava que estava tendo um infarto, mas não passava de uma crise de ansiedade. Após esse dia, comecei a ter essas crises diariamente. Comecei a ter vários outros sintomas, como dores nas costas, sangue nas fezes, dores na nuca, dor na costela e falta de ar. E todas as vezes que sentia isso, eu achava que estava morrendo. E isso me deixava mais ansioso ainda. Comecei a ir em médicos e nada. Não entendi o porquê de eu estar sentindo aqueles sintomas. Até que eu fui em um médico que me disse que tudo o que eu estava sentindo era ansiedade. Ele me receitou um remédio muito forte para eu tomar todos os dias. Foi passando o tempo e as minhas crises não melhoravam nem com o remédio. Eu não via saída, porque enquanto eu lutava contra a minha ansiedade e depressão profunda, minha vida estava passando. Ansiedade é isso, é não conseguir lidar com suas próprias emoções e ficar imaginando o futuro da pior maneira possível. É se esconder por ter medo de enfrentar os problemas. Já tive crise de ansiedade tão forte a ponto de querer desistir de tudo. Já soquei tanto as paredes do meu quarto, já saí correndo gritando de desespero diversas vezes. É exatamente assim que eu vivia diariamente. Muitas pessoas me falavam que isso era frescura. Entenda que para ser afetado pela ansiedade e depressão, você não precisa necessariamente ter vivenciado algum grande impacto negativo na sua vida. Um dia você pode acordar e perceber que tudo que você mais ama fazer não tem mais nenhum sentido. Perceber que a sua vida está passando como um filme na sua frente e você não consegue mais ser o protagonista dela. Mas também precisa entender que isso não é o fim. Essas doenças silenciosas se alimentam das fraquezas, do medo e sugam cada gota da nossa saúde mental, criando um grande monstro dentro de nós que tomam conta das nossas vidas e nos guia para um buraco escuro, mesmo enfrentando dia após dia um monstro diferente.
Eu seguia, até quando minha mente não contribuía. E foi durante esse período que descobri um método americano com técnicas, comportamentos e hábitos que me ajudariam a vencer a fase mais difícil da minha vida. Quando eu percebi que existia a possibilidade de vencer a ansiedade e depressão profunda sem precisar tomar remédios, eu agarrei essa oportunidade como se fosse a última chance para eu voltar a viver em paz novamente, sem nenhuma dor física ou mental. E naquela fase, essa era realmente minha última chance, pois eu já estava cansado. Então eu comecei a aplicar esse método dos Estados Unidos. O engraçado é que eu não sabia falar inglês, então estava sempre traduzindo tudo com o Google Tradutor e aplicando as dicas, e tive resultados imediatos. O tempo foi passando e fui percebendo minha evolução dia após dia. Era como se eu estivesse deixando para trás aquele corpo e aquela mente doente. Eu renascia cada novo dia. Eu me sentia mais vivo e renovado. Era como se eu fosse capaz de fazer qualquer coisa. A minha mente ainda estava acelerada, mas dessa vez não era de pensamentos negativos, e sim de um monte de ideias que eu tinha para fazer com aquela nova chance que eu tive para viver. Foi então que aos 18 anos de idade fui atrás de tirar minha carteira de motorista e terminar o ensino médio no qual eu tinha abandonado. E em 3 meses tirei minha carteira de motorista e terminei o ensino médio. Para mim foi uma felicidade enorme, e foi aí que percebi uma coisa. Se você acha que pode ou que não pode fazer algo, assim será. Depois dessa vitória, eu entendi que podia fazer qualquer coisa. Bastava apenas que minha mente estivesse livre de crenças limitantes e pensamentos negativos criados pela ansiedade. Então eu comecei uma faculdade de psicologia, fiz amigos, comecei a namorar e estava vivendo a vida de um jovem novamente. E em janeiro de 2019, decidi criar e ensinar o passo a passo desse método gringo que me ajudou a eliminar as crises de ansiedade e depressão profunda. Eu queria que qualquer pessoa entendesse de maneira fácil e rápida o que é necessário fazer para vencer essa fase da vida. E depois de muitas noites em claro, no dia 16 de novembro desse mesmo ano, lancei o método Acabe com a Ansiedade de uma vez por todas com o método americano. O resultado? Mais de 30 mil vidas transformadas até o momento. Um dos métodos mais vendidos e mais elogiados sobre ansiedade no Brasil. E nos Estados Unidos, eu não preciso nem falar. Como todos nós sabemos, os americanos estão anos à frente de nós. Mas decidi pegar esse método e trazer para o Brasil. Então, eu quero dizer para você do outro lado da tela que sim, é possível viver em paz novamente. Que sim, é possível ser feliz. Eu garanto que fazer parte do método Acabe com a Ansiedade de uma vez por todas com o método americano vai aumentar drasticamente as suas chances de viver em paz novamente, livre da ansiedade e dessas feridas emocionais que você tanto tenta se livrar, mas não consegue. Nenhum método para se livrar da ansiedade é tão simples e impactante quanto esse, isso eu te garanto. E deixa eu te perguntar só uma coisa. Imagine como é viver em paz sem preocupações que aparecem todas as noites, tirando a sua paz, sem que sua mente esteja constantemente sabotando suas escolhas e ações. Imagine deitar na cama e dormir em paz sem pensamentos negativos e sem medo. Como seria viver de forma livre? Como seria viver de forma leve, sem medos irreais, sem autocobranças injustas? Imagine conseguir silenciar sua mente quando quiser. O quanto você estaria disposto a dar para tornar essa cena em realidade? R$500? R$1.000? R$10.000? Bom, com certeza se você quer se livrar da ansiedade e de tudo que ela gera, não haveria valor que pagasse. Certo? Mas você não precisa se preocupar com isso. Eu não vou te pedir R$10.000, R$1.000 e nem mesmo R$500. Normalmente ele custaria R$147. E todas as pessoas que compram por esse valor dizem que vale cada centavo e que pagaria muito mais para ter acesso a esse método gringo. Mas como eu disse, eu realmente quero que veja com seus próprios olhos o quão bem ele funciona. E não quero que o preço te impeça de fazer parte do nosso método. Muitas pessoas disseram que eu era louco por abaixar o preço para menos de R$147. Mas eu disse que não era ainda o suficiente. Ainda era caro para a maioria das pessoas. É por isso que, por tempo extremamente limitado, eu decidi oferecer todas as dicas, comportamentos e hábitos que aprendi com os americanos para acabar com a ansiedade, não por R$147, mas por apenas
R$ 47. Um único pagamento de R$ 47 ou 10 vezes de R$ 4,79, em troca de um método comprovado por americanos que já ajudou milhares de pessoas a terem exatamente o que elas querem. Tudo o que você precisa para se livrar do que paralisa sua vida estará disponível imediatamente após você entrar no método. Basta clicar agora no botão abaixo. O método chegará no seu e-mail. Não precisa ter pressa, ok? O acesso é vitalício e se mesmo depois de entrar no nosso método e ter acesso a todas as informações, caso você não esteja satisfeito com qualquer coisa, mesmo se você já tiver visto todo o conteúdo, basta dar alguns cliques no site e pedir reembolso. A plataforma vai devolver automaticamente todo o seu dinheiro. Se você clicar agora no botão abaixo e garantir o método, você será levado para uma página segura e criptografada e verificada pelo Google. E a partir daí você estará literalmente a 2 minutos de distância de todo o material. Com a plataforma segura que eu uso, a Kiwify, você não precisa se preocupar com a segurança e privacidade, pois o sistema de pagamento é protegido e impede qualquer um de ver seus dados. Nem eu, nem mais ninguém além de você. E você não precisa se preocupar com alguém saber que você entrou no nosso método. Na fatura do cartão ou Pix aparecerá Kiwify. Muita gente me pergunta, se esse método funciona tão bem quanto você diz, então por que você está cobrando apenas R$ 47? Por um motivo muito simples. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis e R$ 47 é um valor acessível para todos. Eu quero finalmente atingir o número de 50 mil vidas transformadas. Estamos quase lá e a intenção é fazer isso ainda esse ano. Depois disso, eu irei voltar para o valor original de R$ 147. Se você está em cima do muro para se inscrever, recomendo que faça isso agora mesmo. Afinal, você está protegido pela Kiwify com garantia de 7 dias. Então clique no botão abaixo e comece agora mesmo. No meu ponto de vista, você tem duas opções. Opção 1, você deixa esse site e pensa sobre isso. E se tiver sorte quando voltar, o preço pode não ter mudado. Opção 2, você clica no botão abaixo, acessa todo o conteúdo, aplica o passo a passo e se caso você não se livrar da ansiedade, eu te devolvo 100% do seu investimento assim que você solicitar. Você está a 1 minuto de todo o método gringo que vai mudar a sua vida e finalmente dar um fim nesse sofrimento. Clique no botão abaixo e garanta seu acesso. Te espero do outro lado. Até já!